Yo, Tomodachi! Daijoubu Kai! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre Oiran. Você sabe o que é uma Oiran? Vamos descobrir aqui então. O que é uma Oiran? Primeiro vamos descobrir o que é uma Oiran. Talvez você já tenha visto. Se você assistiu a série, assistiu Kimetsu no Yaiba ou até One Piece, já deve ter visto uma Oiran. Talvez não saiba o que é. Também pode ser chamada de cortesã. Bom, Oiran são garotas de programa. E por que eu estaria falando sobre isso? Porque no Japão tem uma cultura de Oiran, mas o Oiran tem uma diferenciação de uma Yujo, eu como chamaria a garota de programa em japonês, com esses dois kanjis aqui, de asobi, brincar, e ona, de mulher. Então seria mulher de divertimento, né, para os prazeres, não é? Eu gosto de chamar de asobiona, também pode ser chamado assim, mas uma Oiran é diferente, porque ela tem coisas a mais sobre, além do entretenimento, uma Yujo comum faria, não é? Vocês podem conhecer, ser visto mais ou menos desta forma aqui, como se veste aqui. Aqui mais ou menos. A Akita é uma Oiran também. Opa! Neste mangá aqui também. Aqui. É uma Oiran também, essa vestimenta. Então, é isso que é uma Oiran, mas vamos ver agora a diferença dela para uma Yujo comum. Diferenças de uma Yujo e de uma Oiran. Como eu já falei que elas são diferentes, a primeira diferença é só que elas fazem coisas além do que só o entretenimento adulto, não é? Elas aprendem a cantar, elas aprendem a dançar, tocar instrumentos, aprendem a conversar melhor, porque, como eu já disse, que uma Oiran, além do entretenimento normal que uma Yujo faz, elas também aprendem a entreter os clientes de outra forma, cantando, conversando, dançando, né? Elas aprendem a ler, a escrever, né, e estudam sobre outros conhecimentos, né, sobre artes, desde antes de se tornarem uma Oiran. Para se tornar uma Oiran tem que ser mais bonita, tem que passar por treinamentos. Você viu que Kimetsu no Yaiba, você viu isso, treinamento de tocar instrumentos, a dançar, a conversar bem, não é? Então é isso que distingue uma Yujo para uma Oiran. Vamos ver a origem da Oiran agora. Origens da Oiran. Bom, você deve estar perguntando como assim a origem de uma Yujo? Bom, Yujo normalmente existem séculos, sempre existiram em várias culturas, né? Se eu pegar em vários países, você vai ver que elas estavam lá há muito tempo. Mas a Oiran, que a gente conhece, celebridade, digamos assim, surgiu mais no período Edo, quando o Shogun decide profissionalizar, né? Decide legalizar a profissão. Por que ele decidiu fazer isso? Bom, muito provavelmente o primeiro de todos foi para dinheiro. Já que era legalizado, tinha que pagar impostos para ele, não é? Sempre dinheiro. Mas também, além de dinheiro, isso facilitaria o controle dele, porque ele colocaria tudo numa única região, conhecida como Yoshiwara, lá em Edo. Além das Oirans, né, teria mais consumo de bebidas ali, outras formas de entretenimento, lutas e qualquer outras coisas assim. Ficaria mais fácil ele de controlar e regular esse tipo de coisa.
Até porque nesse local era murado, era muito difícil entrar e sair, né? Então era muito mais fácil de controlar, porque como tem bebida, as pessoas iam beber, ficar meio louca, então podia rolar brigas e tal, então isso facilitaria o controle do Shogun ali dentro, né? De conseguir conter danos que poderiam causar em outro lugar, se estivesse muito espalhado, seriam várias coisas, né? Com a profissionalização também, as Orans, né, e os Jus passaram a ficar em casas, poderiam ser casas de chá, ou os bordéis comumente, que eles estariam ali, então também seria mais fácil de saber, porque você ia lá, já tinha uma colocação, então também esses clientes, os donos desses locais, para atrair mais pessoas, também precisavam de mulheres bonitas, precisavam de ter esse renome, e o Irã chama muita atenção por ser a mais bonita do local, ter todo esse conhecimento, sabe, de falar lindamente, usar o japonês do mais alto nível, sabe? Porque existem hierarquias na fala do japonês, né? O japonês padrão, o honorífico, outras escalas. Sabendo falar isso te dá mais um grau maior, né? Você ser visto como algo mais inteligente, sabe? Visto com bons olhos também. Então isso atraía muito. O Slug também fazia coisa mercadológica, né? Para atrair mais clientes, né? Mas depois de ter notado que o Irã poder cantar, dançar, saber sobre a arte, lembra muito a geisha, não lembra? Bem, elas têm semelhanças, mas temos várias diferenças também. Então, vamos ver um pouco. Semelhanças e diferenças de Oiran e geisha. Então, primeiro eu vou explicar por que geishas têm essa semelhança com o Oiran. Porque na origem da geisha que nós conhecemos, tiveram como base as Oirans. Que, primeiramente, as geishas, elas eram atrizes que trabalhavam no palco, mas por causa de uma polêmica que eu não vou contar agora, elas acabaram não podendo mais trabalhar nos palcos. Então elas foram trabalhar na rua, né? Precisavam do dinheiro, né? Aí as Oirans começaram a contratar, ficaram meio compadecidas, né? Contratar elas para entreter os clientes dela, em banquetes que faziam. As geishas ficavam lá só dançando, cantando, né? Atuando, e as Oirans ficavam perto dos clientes. Mas acabou que muitos clientes começaram a ficar mais intrigados com as geishas, né? Eles não podiam tocar nelas, sabe? Porque ali era só com as Oirans mesmo. E isso acabou fazendo, de certa forma, a Oiran meio que às vezes perder alguns clientes, um certo ciúme, porque as Oiran, como era uma profissão legalizada, tinham normas a serem seguidas do estabelecimento também. As geishas não, elas não estavam legalizadas, nem tinham uma certa profissão exatamente, já que elas não poderiam mais atuar nos palcos. Consequentemente, aí as Oirans quiseram que fosse uma profissão legalizada, sabe? Profissionalizada. Então, foram profissionalizadas, né? E elas tiveram como base, foram feitas seguir as regras, condutas ali da Oiran também, que era ter uma casa, então por isso que tem aquela casa de geishas, né? A maquiagem branca, então toda essa conduta de treinamento também. Então teve como base as Oirans, então por isso que elas têm essas semelhanças também. E também tem a diferenciação da própria vestimenta, do cabelo. Geralmente a Oiran tem um cabelo maior, um penteado maior, mais adornos, um kimono muito mais exuberante, às vezes com cores vermelhas, cores fortes, né? Como tem aqui, que eu mostrei aqui, né? E as geishas têm uma elegância um pouco mais sóbria, sabe? Para ter uma diferenciação entre elas pelo próprio visual, né? Porque a Oiran tinha que ser mais extravagante, mais exuberante, um visual de ostentação, coisas que seriam, você olharia e ver, isso é caro. A geisha não, é um pouco mais modesto,
já que elas estariam na hierarquia abaixo da Oiran, que era vista quase como nobreza, uma artista, né, extremamente popular. E uma coisa que eu esqueci de falar foi que uma diferença é que o kimono da Oiran, o obi dela, é amarrado na frente. Vocês podem ver esse nó aqui na frente. E o das geishas é amarrado atrás. Por quê? Porque esse obi é difícil de tirar e colocar, né? Até porque fica atrás o nó e tal, tem certa dificuldade. E como a Oiran vai ficar tirando o kimono, né? A Yu-Gi-Oh! Também vai ficar tirando e colocando mais vezes durante o dia, né? Pra facilitar, ele era na frente. Tem essa diferenciação estética também. Agora, vamos ver um pouco sobre as Oirãs na cultura pop. Oiran na cultura pop. Como estava falando sobre tudo, aparece na série Shogun a Kiku, que é de certa forma, uma Oiran, aparece no primeiro episódio, tá mais para uma Yu-Gi-Oh! Comum, mas já com... Provavelmente o James Clavell se inspirou nas Oiran para fazer ela, já dando esse aspecto um pouco mais de Oiran para ela. Um kimono bem deslumbrante, sabe? E já meio que agindo como uma Oiran bem educada, sabe? Com todos os trejeitos bem... um japonês bem requintado, né? Porque ali, na série Shogun, passa antes do período Edo, antes do surgimento delas. Falei também do Kimetsu no Yaiba, na segunda temporada, eles estão lá em Yoshiwara. A Daki, que é uma Oiran, a que o Tanjiro estava perto também, é uma Oiran. Aparece, uma curiosidade também, parece que ela vai se casar. E muitas delas se casavam, assim. Como falei, elas eram artistas, tinham esse requinte, não eram só Yu-Gi-Oh! Comum. Então muitas delas se casavam também. Saíam dessa vida, eram casadas e tal. Então isso acontecia. Nós podemos também ver em Kimetsu um treinamento que elas passam. O Zenitsu estava treinando para tocar o shamisen, com a Komurasaki lá em One Piece, que também tocava. Outras coisas na cultura pop, com esse mangá aqui, que é uma Oiran, borboleta assassina, que também é uma ninja. Esse aqui que eu mostrei também, o último voo da borboleta, também é uma Oiran. Aqui já tá perto acho que já tá na era Meiji, se eu não me engano. Já tá chegando coisas ocidentais, como pode ser visto aqui. Bom, o vídeo é esse. Me deu uma vontade de falar. Tive duas ideias com isso. Quando eu tava assistindo o primeiro episódio, eu falei, lembrei da Oiran ali, mas acabei esquecendo. Lá no meu Instagram, eu sigo dois perfis, que tem o Oiran Studio, se não me engano, e tira foto das mulheres vestidas com roupa de Oiran, aquele cabelo, os kimonos extravagantes, os cenários extravagantes. São fotos muito bonitas. E também tem um que é de uma Oiran que trabalha no Edo Land, que é um parque do período Edo, onde tem as construções do período Edo, tem as coisas ali do período Edo para levar o visitante ao período Edo. Muito interessante. Eu vou deixar esses dois perfis na descrição, que eu achei eles bem interessantes para você ver a cultura e como acontecia, sabe? Eu acho muito legal esse tipo de coisa. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, porque é a segunda vez que eu estou gravando ele. Eu estava gravando, aí o meu celular reiniciou. Eu terminei de falar, eu falei com ele todo. O celular estava desligado, eu perdi a gravação toda. E eu falei muito mais do que está saindo aqui, provavelmente. O vídeo, sei lá, deve ter talvez 15 minutos, eu devia ter falado quase 20, 30 no outro e sumiu. Sumiu. Né? Enfim, são coisas que acontecem, né? Tomara que eu não tenha perdido isso da segunda vez. Espero que tenham gostado, né? Se inscreva no canal, dê um like. Quem chegou até aqui provavelmente gosta. Vocês viram que saiu o jogo Ghost of Tsushima? Vi hoje que vai sair para PC. Vocês querem live dele? Vou ver se eu consigo. Queria comprar ele. Se vocês me ajudarem, dá para ter uma livezinha. Tô me indignando? Provavelmente sim. Mas é isso aí. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima.
Diz que tá funcionando. Obrigado!